Olá amigos, tudo bem com vocês? Nós vamos falar hoje sobre liberalismo. Você sabe como é? O que é o liberalismo? De onde surgiu? Pois é o que eu vou falar para vocês hoje. Bem-vindo ao nosso canal. E hoje eu vou falar sobre liberalismo. Essa palavrinha que às vezes chama tanta atenção e algumas pessoas utilizam de forma equivocada. O liberalismo ele pode ser dividido em duas facetas: o liberalismo político e o liberalismo econômico. Eu vou começar falando para vocês sobre o liberalismo econômico. Liberalismo, ele essencialmente, ele quer dizer um estado de liberdade. No século XVIII, a sociedade, principalmente a burguesia, ela estava muito afeita a construir um conceito de liberdade e igualdade entre as pessoas. A burguesia europeia, ela ficava cada vez mais sufocada pelo absolutismo e pelo mercantilismo. O que era isso? O Estado ele tinha uma forte intervenção na economia e só cabia aos burgueses pagar a conta das regalias da nobreza europeia. Mas eles não tinham muito o que fazer. Então, nesse momento, a burguesia europeia começa a financiar uma série de pensadores para que eles propusessem teorias que falassem sobre liberdade. E um aspecto muito importante foi no aspecto econômico. O escocês Adam Smith, ele foi um personagem muito importante nesse cenário. Ele nasceu na Escócia em 1724 e faleceu na Inglaterra em 1790. E a sua obra ela foi espetacular para aquele período. Ele escreveu várias coisas, mas uma obra que foi muito importante foi uma investigação que ele fez para descobrir a origem da riqueza das nações, que ficou conhecido apenas como riqueza das nações. Nesse livro, Adam Smith ele defende que, para que uma sociedade prospere, para que um Estado prospere, é preciso deixar que o mercado ele haja livremente. O Estado ele não deve intervir na economia. Mas como isso aconteceria? Aconteceria através da própria necessidade do mercado. Se não houver uma regulamentação, as pessoas interessadas em ganhar dinheiro elas acabarão promovendo o bem. Isso na visão do Adam Smith. É importante que se diga isso. Como assim? Ele acreditava que era preciso investir no empreendedorismo, na livre iniciativa. Um exemplo, se alguém consegue enxergar um nicho de mercado, vai desenvolver um produto para vender e suprir aquela necessidade de mercado. Segundo ele, somente a iniciativa privada teria essa capacidade e esse interesse. Os operadores do Estado, não, porque eles já estão lá em cima e eles só queriam saber de receber os impostos. Então, para o Smith, uma nação rica deveria ser aquela que investiria no livre interesse, no livre mercado. Assim, o mercado traria boas opções de negócio e a necessidade e a vontade do ser humano de prosperar faria com que cada vez mais a vida melhorasse. É importante nós salientarmos que Adam Smith ele nasce exatamente no período no qual a Revolução Industrial estava começando. E ele estava assistindo essas transformações de perto. É importante que se diga isso. Mas Adam Smith também defendia que uma nação rica era uma nação que pudesse deter uma grande quantidade de matéria-prima, porque quem controlasse a matéria-prima poderia transformar também o seu beneficiamento. Então, assim, essa nação acabaria gerando mais dividendos, gerando mais lucros. Mais ou menos, posteriormente a Adam Smith, vem Davi Ricardo. Davi Ricardo ele vai ser um pouquinho mais detalhista na questão da divisão do trabalho. Ele vai dizer que é preciso que exista uma cadeia de produção, desde o fornecedor da matéria-prima, o homem do campo, da lavoura, o homem da mina, da mineração. É preciso existir aqueles que beneficiam
o produto e existir aqueles que vendem esse produto, chamado terceiro, né, o terceiro setor. Então, o Ricardo, ele também falava o seguinte, que uma nação rica não é só aquela que tem a maior quantidade de matéria-prima, mas é aquela que tem a maior capacidade de beneficiamento de uma matéria-prima. Porque não adianta nada você ter muita matéria-prima se você vende essa matéria-prima em estado bruto. Se você não beneficiar essa matéria-prima, você não vai ganhar dinheiro. Vou dar um exemplo para vocês. O Brasil é um país que produz muito petróleo. Mas o Brasil ainda não tem algumas tecnologias para beneficiar 100% do petróleo. Então o que o Brasil faz? O Brasil vende esse petróleo cru para o exterior. Países que às vezes não produzem petróleo fazem o beneficiamento desse petróleo e vendem para nós os produtos beneficiados e lucram muito mais. Então, Davi Ricardo, ele falava que era importante investir também no beneficiamento, na mão de obra. E no caso aí, nós estamos falando também das máquinas. Grosso modo, então, o liberalismo econômico defendia a não intervenção do Estado. Segundo eles, a necessidade material das pessoas, a capacidade de empreender, a capacidade de enxergar novas oportunidades e novos negócios, fariam com que o mercado ele acontecesse livremente. Por outro lado, surgiu agora também o chamado liberalismo político. Algumas pessoas dizem que o pai do liberalismo político é o inglês John Locke. John Locke ele defendia que o Estado ele nada mais é, ou pelo menos nada mais deveria ser, do que o livre contrato entre cidadãos livres que decidiam viver de comum acordo dentro do mesmo território. O que seria isso? É o berço da teoria contratualista. É o berço que, na prática, transfere todo o poder do Estado para os seus cidadãos, para as pessoas, para os indivíduos. Então, o liberalismo político é um processo no qual começa a surgir agora o chamado Estado Democrático de Direito, onde as pessoas elas são niveladas no mesmo patamar. Agora não existiria mais o chamado aquela pirâmide com os três estados, o terceiro estado com o povo, a burguesia, o segundo estado com a aristocracia e o clero, e o primeiro estado com o rei. Não existiria mais. Agora as pessoas estariam niveladas. E o que seria de bom nisso? As pessoas agora passariam a tomar decisões sobre os rumos das suas próprias vidas. E isso era uma teoria muito importante. Então o liberalismo político ele preconizava algumas coisas muito importantes. Primeiro, a liberdade de consciência. Ninguém deveria ser punido por sua consciência. A liberdade de imprensa, a liberdade de opinião, a liberdade para ir e vir. Então, para o liberalismo político, as pessoas deveriam ser livres e decidir os rumos do Estado. E como que isso vai ficar caracterizado? Através de uma Constituição, que Jean-Jacques Rousseau, lá, ele foi um dos últimos a definir isso na sua obra chamada Contrato Social. Então, Rousseau, ele vai definir que o Estado, ele vai ser, assim como Locke previa, ele vai ser nada mais do que o acordo entre pessoas que querem viver no mesmo Estado. Na próxima semana nós teremos mais. Um forte abraço e até lá!